10h11, hoje terça, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje é medicina psicossomática. Afinal, o que é esse ramo da medicina? A medicina psicossomática seria a medicina que procura valorizar tanto os mecanismos psíquicos como os mecanismos físicos, né, que intervêm na enfermidade de todo paciente. E salientar, então, a influência que esses dois fatores exercem mutuamente sobre si e sobre o indivíduo. Quer dizer, a medicina psicossomática seria um ramo em que o indivíduo não seria partido, né? Toda doença teria uma origem psíquica. Então, o médico comum, quer dizer, ele teria que ter uma abordagem do indivíduo, assim, uma abordagem no geral, né? Abordando o mental do indivíduo e também o orgânico. Porque o indivíduo não adoece só no orgânico, ele adoece no mental primeiro, depois que ele adoece no orgânico. Quais são as principais doenças psicossomáticas? Quer dizer, teoricamente, todas as doenças poderiam serem psicossomáticas, né? Aí você fala assim, mas como todas as doenças psicossomáticas? Quer dizer que o câncer é psicossomático? Quer dizer que o infarto é psicossomático? Quer dizer, o indivíduo, às vezes, teria aquela predisposição para ter o câncer, para ter predisposição para ter o infarto, mas, atrás disso, o mental dele desequilibraria e ele teria essa doença. Agora, as principais doenças psicossomáticas, que seriam todas, né? Todas as doenças poderiam ser desencadeadas pelo mental, seriam as doenças alérgicas, as asmas, as colites, né? As úlceras, essas dores de cabeça, esses reumatismos infidáveis que as pessoas têm e não saram, né? Essas dores de coluna que eu sei que não saram. E para te dar um exemplo de uma doença psicossomática muito comum, eu tenho um cliente, uma menina, que essa menina, toda vez que ela tem uma prova, a prova é na terça-feira, toda terça-feira ela tem prova. Todo domingo ela começa com amigdalite aguda, febre alta, porque ela tem medo de fazer a prova na terça-feira. Quer dizer, então o que a gente pode dizer? Essa amigdalite dessa menina é infecciosa ou é psicossomática? A amigdalite aguda é infecciosa, mas foi desencadeada pelo mecanismo psicossomático. Como é que pode ser diferenciada uma doença psicossomática de uma outra comum? Bem, o médico, né? O médico que trata de um doente psicossomático, basicamente tem dois médicos para tratar do ser psicossomático. Ou é o terapeuta, o psicanalista, ou então o homeopata que trata do psicossomático. Por quê? Como é que você vai diferenciar uma doença que não é psicossomática da não psicossomática? Então é o seguinte, quais são as principais doenças que a gente tem? Primeiro tem umas doenças da pobreza, né? As doenças de baixa condição de vida. A malária, meningite, doença de Chagas, citosomose, tuberculose, lepra, né? São as doenças de gente pobre, terceiro mundo. Depois nós temos as doenças universais, né? Que são os tumores, as arteriosclerose, as doenças cardiovasculares, AIDS, doenças neurológicas, reumatismo. Depois nós temos as doenças complexas. É o alcoolismo, as toxicomanias, são doenças complexas. Agora, o que é doença psicossomática? Como é que a doença psicossomática... O que é doença psicossomática? As hipertensões arteriais, na grande maioria, as asmas, né? As úlceras duodenais, as colites, as rinites, né? Quase todas as alergias e quase todas as doenças poderiam ser desencadeadas por problemas psicossomáticos. Quer dizer, então, basicamente, o indivíduo tem a predisposição para ter a doença e desencadeia pelo mecanismo mental, né? Existem maneiras de se prevenir as doenças psicossomáticas? É difícil, né, Zé Lino? Porque como é que você vai prevenir a doença psicossomática? Quer dizer, o indivíduo, como é que acontece? Ao dia saiu uma crônica interessante do Eduardo Mascarenhas, falando sobre que 50% dos doentes da fila do INPS são psicossomáticos. 50% dos doentes da fila. Quer dizer, então, o que é essa fila da morte aí do INPS? Então, 50% são doentes que, quer dizer, que o indivíduo tem, quer dizer, o seu corpo estão adoecidos por emoções, né? Quer dizer, as emoções adoecidas adoecem os corpos. Como é que o médico vai saber, vai prevenir? Como é que o centro vai prevenir isso? Quer dizer, o indivíduo, para prevenir uma doença psicossomática, ele teria que se prevenir com o estresse, né, como nós falamos na semana passada, prevenir as depressões, né? E ele tem uma abordagem médica, porque quando ele vai ao médico assim, preocupado com alguma coisa, quer dizer, ele não tem doença nenhuma orgânica. O que o médico fala? Então o médico, eu falo isso muito aqui, ele só valoriza, o médico só vai valorizar, o médico comum, só valoriza o que ele vê, o que ele é palpável, o que ele é mensurável. Quer dizer, o que ele não vê,
o que não palpa e não é mensurável é desprezível, né? Quer dizer, ele só dá ênfase ao orgânico. Por que é isso? Porque ele acha que só é considerado científico as coisas que são palpáveis, né? O resto é charlatanismo. Quer dizer, eu mesmo vejo muito colega meu, médico, que eu sou formado há 20 anos, que então quando sabe que eu faço homeopatia, fala assim, agora eu vou lá no Ivan, porque o Ivan eu sei que ele é médico, formou comigo, quer dizer, como homeopatia fosse de charlatão, né? Não é isso. Quer dizer, então, o indivíduo para prevenir uma doença psicossomática, ele teria que ter um acesso a um médico que ele não tem, né? Então ele não tem. E depois o seguinte, ele chega no médico. Aí ele chega lá falando assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo e tal. Aí o médico procura tudo exaustivamente, não acha nada. Aí o médico fala com ele assim, pensa com ele, esse camarada é simulador, né? O doente leva a lista tem gente que leva listas ali, de queixa. Doutor, eu sinto isso. Eu trouxe isso tudo para não esquecer, doutor. Né? Eu sinto isso e tal. Esse camarada está doente realmente. Mas o médico não vê isso. Né? Então esse doente é um doente que merece o desagrado do médico, habitualmente, né? Ele é cruel ao médico. Ele está doente até na memória, né? Que ele escreve para não esquecer da dor. Exatamente. Né? Ele ainda fala, doutor, primeira coisa, minha memória está ruim. Já trouxe tudo por escrito. Quer dizer, já é um desequilíbrio mental do indivíduo, né? Então você vê só, o indivíduo, porque ele não demonstra nada, nenhuma alteração no exame físico, no laboratório, então esse camarada é simulador, né? Ele está simulando a doença porque ele é cruel ao médico, né? Eu recordo muito bem, Zalino, eu recordo muito bem que uma ocasião eu tratava de um doente com colesterol alto, né? E a doente todo mês, de 2 em 2 meses, ela ia no consultório, pagava a consulta religiosamente, já levava o exame de colesterol antes. E o exame nunca estava baixo. Quer dizer, no final, esse doente não servia para mim. Porque eu não sabia resolver o problema dele. Quer dizer, nem do colesterol dele eu sabia tratar, alopaticamente. Quer dizer, o indivíduo tinha outras coisas, outra abordagem, que eu, na minha pura ignorância alopática, não sabia entender, não sabia discernir. Outra coisa, o que é uma crise histérica, hein? Essa aí que é outra coisa, é a crise histérica, né? Então, histeria vem do útero, né? Hístero, útero do grego, né? Então, quer dizer, teoricamente, só as mulheres teriam crise histérica, né? Mas isso não é verdade. Tanto os homens quanto as mulheres têm crise histérica. Crise histérica, né? Quer dizer, o indivíduo, são aqueles quadros, Freud já falava isso, que era o quadro que o indivíduo desenvolvia com respostas aos problemas crônicos emocionais dele. Então ele não dá conta, né? E todo médico que trabalha no pronto-socorro, eu trabalhei no pronto-socorro, esse pronto-socorro velho aí de Belo Horizonte há muitos anos, quantos e quantos casos das pessoas chegavam lá, aqueles casos dramáticos, né? As mulheres gritando, com dor no coração, com dor no estômago, né? Aí a gente chegava, examinava o doente, não tinha nada fisicamente, nem nada organicamente. Então, o que se fazia naquela época no pronto-socorro? Dava água destilada no músculo. Por quê? Porque a água destilada dói muito. Quer dizer, como que esse indivíduo seria, assim, um desafio à medicina alopática, à medicina organicista. E hoje eu vejo, né, quanta covardia nós médicos faziam, dando água destilada no músculo da pessoa. Para quê? Para o indivíduo sentir a dor, aí ele sabia, não, isso é um piti, é uma histeria, né? Quando, na verdade, quer dizer, esse conflito psíquico, né, o ser que às vezes chega assim, por exemplo, ele trabalha o dia inteiro, né, depois chega, deita e não levanta mais, né? Quer dizer, isso é uma crise histérica. A pessoa está pedindo socorro. A pessoa está pedindo socorro. E ele precisa do socorro médico, né? Agora, então essa crise histérica, né, seria a expressão simbólica, né, de um conteúdo psicológico, né, carregado emocionalmente no intuito de aliviar a tensão emocional. É o que eu falei, né? O corpo está adoecido por emoções, né? Quer dizer, as emoções adoecem o corpo.